Deus em Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O Senhor quer que você se achegue a Ele, com arrependimento. Nesta hora eu vou compartilhar esta mensagem que o Senhor me entregou a semana passada. Nós estávamos em oração. Vocês sabem que Deus fala, e há muitas igrejas que professam o nome de Jesus, mencionam o nome de Jesus, repreendem em nome de Jesus, mas eles não conhecem quem é Jesus, porque hoje em dia há poucas igrejas em que o Senhor fala, há poucas igrejas em que o Senhor revela, em poucas igrejas o Senhor está falando. Sabe por quê? Porque o povo está afastando o Espírito Santo. Porque o povo tem tirado o Espírito Santo com suas más atitudes. Eles mostram uma coisa na igreja e nas ruas são outra coisa. E Deus não quer isso para nós. Deus quer um coração sincero e arrependido e convertido, porque o reino dos céus tem se aproximado. A semana passada o Senhor me entregou uma mensagem e eu não esperava que o Senhor me entregasse esta mensagem. Estávamos em oração, como todos os dias o fazemos. E enquanto estávamos clamando a misericórdia do Senhor, a presença do Senhor começou a se mover poderosamente. E eu comecei a ver a glória do Senhor. Eu somente via como os irmãos choravam. E eu simplesmente comecei a derramar meu coração ao Senhor Jesus. Eu derramei minha alma diante do Senhor Jesus Cristo. E a serva do Senhor se aproximou de mim e me disse: hoje, no dia de hoje, o Senhor vai falar com você. Hoje o Senhor vai te revelar um mistério para que você conte. E nesse momento eu vi a glória do Pai cair sobre mim. E naquele momento eu somente comecei a ver como os céus se abriam, como uma cortina. E eu comecei a ver aquele personagem que esteve comigo na primeira vez. Aquele personagem que me escolheu. E esse se chama Espírito Santo. Muitos pensam que o Espírito Santo não pode se ver, mas aquele que está em espírito conhece as coisas do Espírito. Então eu comecei a ver o Espírito Santo, mas eu não via o seu rosto, porque a luz do seu rosto refletia. E eu vi que estou eu sou o Espírito Santo. Eu vou te revelar este mistério, e eu irei falar e eu não vou me calar, porque está escrito que nos últimos dias meu Espírito seria derramado, e eu irei cumprir minha palavra, porque escrito está. E o Espírito Santo me falava: muitos perguntam por que eu sempre falo com você, porque eu te mostro muito. Estes são os últimos tempos que eles estão vivendo. Então ele me disse: filho, tome as minhas mãos e não tenha medo, porque eu sou o Espírito Santo de Deus. Então quando eu peguei a mão do Espírito Santo, tudo desapareceu. Então eu comecei a ver uma escada metálica. E no final dessa escada havia uma luz muito forte e resplandecente. E o Espírito Santo me falou: filho, eu vou te levar até meu Pai, que Ele está te esperando. E assim como você vai subir até aquela luz, eu quero que meu povo suba também, até a presença do meu Pai. Então quando eu cheguei àquela escada com o Espírito Santo, eu comecei a ver o cinturão que o Espírito Santo tinha na cintura, que era de cor púrpura, diferente do cinturão do Senhor Jesus Cristo. E ali tinha umas letras prateadas que dizia Espírito Santo. E ele me disse: filho, eu sou o Consolador. Eu sou aquele que o Pai um dia me enviou à terra para consolá-los, para trazê-los à minha presença, para enchê-los do meu poder. E ele me disse: naquela escada que você vai subir, você verá muitas coisas e ouvirá muitas coisas. E ele me disse: anda e suba, porque meu Pai está te esperando. E eu comecei a subir, mas já não via o Espírito Santo. E eu comecei a subir e subia muito rápido. E quando cheguei à metade das escadas, e eu disse em minha mente: isso tem sido fácil, agora só me falta a outra metade, e já vou chegar onde está o Senhor.
Mas quando eu dei mais um passo, eu senti que aquelas escadas se moviam. E eu dizia, eu vou cair para baixo. E eu pensava, eu devo voltar para o primeiro escada. Mas eu pensei, não, eu não quero voltar para trás. Eu não quero terminar naquela primeiro degrau se eu já avancei muito. Então eu comecei a ver um grupo de pessoas e aquele grupo de pessoas falavam: eu somente irei me acostumar como eu estou no caminho de Deus. Eu queria voltar a ser como eu era antes, como eu caminhava antes. Eu escutava aquele grupo de pessoas que diziam essas palavras. Mas eu irei me acostumar porque eu já estou no caminho. E naquele momento eu ouvi a voz do Espírito Santo que veio a mim e me disse: meu filho, eu estou te mostrando isso porque esta é a condição do meu povo hoje. Assim está a minha igreja, muitos querem voltar a ser como era antes. Apenas olhe para o meu caminho que você vai ver o que vai acontecer. E naquelas escadas comecei a ver muitos buracos que se abriram e aquele grupo de pessoas caíram. E o Espírito Santo me falava e me dizia: porque cada palavra está presente diante de mim, diante da minha presença. E eu continuei caminhando, e mais acima eu via o trono, e via mais um grupo de pessoas e muitos buracos, e eu via como aquelas pessoas começavam a criar dissensões, eles começavam a fazer divisões, eles começavam a fazer isso com as pessoas que iam caminhando dos seus lados. Eles diziam muitas fofocas, muitas discórdias. Eles diziam conforme eles sentiam, conforme da maneira que eles pensavam. E o Senhor me disse: muitos estão assim, mas antes de chegarem na presença do meu Pai, eles nunca chegarão. Com essas brigas, discussões, desunião, mas ai deles, porque esta é a condição deles. Eles não avançam e não deixam os que querem avançar ir adiante, aqueles que estão caminhando na presença do meu Pai. Ai deles, porque tudo isso me aborrece diante da minha presença, porque eu sou um Deus, um fogo consumidor. E naquele dia haverá muita surpresa que surpreenderá muitos. E eu continuei caminhando e caminhando, e eu comecei a sentir que as forças saíam dos meus pés. Então começo a ver outras pessoas e ouvia o que elas diziam: eu não quero este ministério, eu não quero tocar esse instrumento, porque foi um homem que me colocou aqui para tocar isto. E o Senhor me dizia: não foi homem que colocou eles neste ministério. E muitos têm repartido o meu ministério, porque muitos querem ter o ministério que estes têm. Muitos querem ter o dom que eles têm, porque em minha palavra diz que eu repartirei a cada um os dons. E o homem quer se apartar do meu ministério. Eu que dou os dons e reparto, mas eu não recebo isto de pessoas que têm um coração que rejeita o que eu lhes dei. Eles devem voltar ao primeiro amor. Então haverá muita surpresa naquele dia, porque eu sou um Deus que aborreço essas palavras de reclamação. Eu aborreço essas palavras que eu escuto dia após dia, de murmurações, de pleitos, murmurações, divisões. E naquele momento eu ouvia a voz do Espírito Santo falando com autoridade: eu quero que você avance, se mantenha firme, porque quando você chegar às últimas escadas, você sentirá que as suas forças se acabaram. Mas se recorde que eu estou contigo, porque eu sou aquele que te escolheu, eu que te formei, eu que sou o Espírito Santo que coloquei os dons em você. E isso me apraz te mostrar. E naquele momento eu começo a ver milhares de pessoas. Essas pessoas são aquelas que não compartilham minha mensagem. Para eles são muito difícil. Eles não querem entrar nos meus caminhos, porque eles sabem que meu caminho é muito difícil. Mas filho, meu caminho não é impossível. Eu sou justo com todos vocês. Mas diga à humanidade que se apressem e tomem a decisão
e escolham meus caminhos. Se submetam à minha palavra, se submetam à minha presença, porque os vossos galardões serão grandes no céu, e entrarão na presença do meu Pai. E eu seguia caminhando, e eu via pessoas atrás de mim e do meu lado, e eles diziam: olhem, este é o profeta, esse é o menino que Deus fala com ele, esse é o menino que Deus revela, mas dentro em breve não o veremos mais. Esse é que fala a palavra de Deus, mas muito em breve estará aqui neste lugar. E o Senhor me disse: é necessário que todos passem pelas provas, é necessário que todos passem pelo fogo. E naquele momento eu chorava. E o Senhor me disse: eu sou a palavra, eu sou a ressurreição e a vida. Eu quero que todos se mantenham na minha presença, não importa as provas e as lutas. Porque quanto mais caminharem na minha presença, mais virá provas e lutas. Mas quanto mais avançarem, mais a vitória se aproximará. As provas aumentarão, mas é necessário para que um dia todos eles vejam o que você está vendo, que eu sou real, que eu estou vivo e eu estou falando para o meu povo. E o Senhor me disse: eles verão o meu poder maior manifestado em teus lábios, manifestado em tua vida, e todos eles saberão que eu sou o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E o Senhor me disse: Diego, meu filho, diga a todos na terra que eles irão pagar pelas contendas, eles irão pagar pelas fofocas, porque é desta maneira que está a condição do meu povo. Fale para eles pararem de manchar o meu nome. Basta de sujarem meu nome, porque neste tempo o povo do Senhor está manchando o nome dele. É a igreja de Deus que está sujando o nome do Senhor Jesus. Então, depois disso, foi triste o que o Senhor me mostrou. E o Senhor me disse: eu estou irado com a humanidade. Eu estou irado com a terra. Então o Senhor me mostrou esta terra, esta humanidade convertida em trevas. Então o Senhor me disse: veja como estão possuídos pela idolatria, como estão possuídos pelo pecado, vivendo em pecado, sendo eu um Deus santo. Eu estou irado mais com meu povo, estou irado mais com aqueles que sabem e conhecem minha palavra, porque conhecendo-la, sabem que sou um Deus que tudo vê, sabem que sou um Deus fogo consumidor, mas assim eles se voltam. E o Senhor me disse: veja como hoje em dia as igrejas louvam meu nome, como eles dizem que louvam meu nome. Eles dizem que exaltam meu nome, mas eles louvam a alguém que eles não conhecem. Eles mencionam meu nome, mas eles não me conhecem. Porque se eles me conhecessem, eles saberiam do que eu estou falando. Porque se eles me conhecessem, eu haveria falado com eles. Porque se eles me conhecessem, em seus corações haveria temor. Eles não me conhecem, porque não há temor neles. Veja as igrejas como me glorificam. Eles dizem que glorificam meu nome, mas nem eles mesmos sabem quem eles estão glorificando. Porque hoje em dia, em muitas igrejas, não sou eu que governo. Em muitas igrejas, quem governa é Satanás. E o Senhor me dizia essas palavras: ele está virado. E ele me disse: há um remanente que se guarda para mim, que se guarda em santidade e que tem temor em seu coração. E naquele momento ele me transportou a muitas igrejas. E muitas igrejas que estão falando em meu nome, eu prefiro que elas não falem no meu nome, porque elas estão sujando o meu nome. O meu nome é digno de glória. Eu quero que eles calem suas bocas e não mencionem meu nome. O Senhor falava comigo com autoridade e eu somente tremia. E ele me dizia essas palavras: eu prefiro que eles não falem no meu nome. Então o Senhor me disse: veja como há muitos demônios no ar e meu povo não se apercebe. Então eu via muitos dragões e aqueles dragões estavam voando
dragões de muitas cabeças. Então o Senhor me disse: filho, agora eu vou te mostrar algo para que você se submeta mais à minha presença. Então nós entramos num túnel que fedia muito, mas não era um inferno, e ali eu comecei a ver muitos animais mortos e muito sangue. Eram pactos satânicos, e diante deles havia um dragão. E eu vi 7 crianças de 3 a 7 anos de idade. E eu via que eles falavam em outras línguas. Então aquele dragão deu uma ordem e aquelas pessoas enterraram um punhal no pescoço daquelas crianças. E eles gritaram. E naquele momento aquelas pessoas proclamaram o nome de Lúcifer. E o Senhor me disse: essas pessoas não se cansam de trabalhar para Satanás. E o Senhor me disse: assim deve ser meu povo, que não se cansem quando se submeterem na minha presença. Quero que a minha igreja se submeta mais a mim, que ela não se canse. E o Senhor me disse: e sobretudo eu quero que meu povo tenha santidade, porque sem santidade nada me verá. E o Senhor me disse: agora sairemos desse lugar. Então o Senhor me disse: eu vou te mostrar o que está dentro das igrejas. E o Senhor me levou a uma igreja, e dentro daquela igreja eu vi no primeiro assento um demônio. E a igreja, porque eles não estão na minha presença, eles não têm santidade. Então o Senhor abriu uma tela na minha frente, e o Senhor me disse: veja como eles louvam meu nome. E eu vi as pessoas gritarem, pularem, como eles diziam: glória a Deus, aleluia. E o Senhor me dizia: veja como eu não escuto nenhum louvor, veja como eu não escuto nenhum glória a Deus. E eu dizia: mas Senhor, eles estão dando glória a Deus, eles estão dizendo aleluia. Eles estão proclamando o teu nome. E o Senhor me disse: você escuta, mas eu não escuto nada, porque esses louvores sujos não chegam ao meu ouvido, porque eu somente escuto adoração em espírito e em verdade. Louvores em espírito e em verdade. Isso é o que eu escuto. Essas palavras ficaram gravadas nos meus ouvidos. E eu falei: Senhor, como o Senhor não está ouvindo? E o Senhor falou: não, eu não escuto. Esses louvores somente ficam dentro das 4 paredes. Na minha presença não chega isto. No trono da minha glória não chega nada. Onde eu habito não chega nada. E o Senhor me disse: veja o que você está vendo nesta igreja. Eles não falam no nome da santidade. Eles não se submetem à santidade. Porque onde está caminhando o pastor, está caminhando a igreja. E o Senhor me disse: veja, dentro da igreja eles têm santidade para mim, mas fora da igreja eles são outras coisas. Eles querem se encobrir diante dos meus olhos, mas eu não recebo aparência. Eu somente recebo aqueles que são verdadeiros, que vivem para mim. E o Senhor me disse: veja, este que fala, ele não fala sobre a santidade. Ele não quer que as almas se salvam. Ele só quer quantidade para dentro dessas 4 paredes. E o Senhor me dizia com grande autoridade: ai daqueles pastores, aqueles pastores que não induzem as minhas igrejas à santidade, a caminharem em veredas de justiça. Ai daqueles pastores, porque haverá surpresa naquele dia, e eles saberão que eu sou forte, grande e zeloso. E eu vi aquela igreja que se esqueceu do nome do Senhor. Então eu ia caminhando com o Senhor no ar. Nós estávamos flutuando no ar. Era como se nós estávamos andando. E nesse momento eu vejo outra igreja. E a igreja deve saber o que está acontecendo, para que eles tirem o pecado do meio deles. E nesse momento eu vi a igreja, eu via demônios dentro dela. E o Senhor me disse: veja como os demônios habitam dentro deles. E o Senhor me disse: não sou eu que reino neste lugar. Não sou eu que reino neste lugar, e basta de tanta abominação diante de mim. Então eu vi outra igreja, e naquela outra igreja eu via serpentes.
Eu via serpentes no teto. Eu dizia: Senhor, porque veja os pecados. Eles querem se encobrir diante de mim. Porque eu vejo o pecado dentro deles. Porque eles dizem que tem santidade diante deles. Eles dizem ter santidade dentro de seus corações. Mas em seus corações não há santidade. Nem por dentro e nem muito menos por fora. E naquele momento nós fomos a outra igreja. Realmente ali eu ouvia risos e risos. Eu não entendia porque eu ouvia risos naquelas igrejas. E o Senhor me disse: porque é assim que eles zombam do meu Espírito Santo. Porque eles zombam da minha presença. Porque eles não conhecem minha presença. Eles não conhecem quem sou eu. Eu sou o mesmo hoje, ontem e pelos séculos dos séculos. Então nós fomos a outra igreja e eu começo a ver mais serpentes dentro dessa igreja. E também muito grande. E o Senhor me disse: veja, porque hoje é o homem que governa a minha igreja. E ele se deixa governar por Satanás. Ele deixa entrar em seu coração o orgulho e a soberba. A altivez. Esse é o demônio que habita neste lugar. E esse demônio tem posto orgulho neste que você está vendo. Esse que se diz que conhece meu nome. Esse que se diz que conhece muito meu nome. Esse que diz que tem a razão, mas ele não tem conhecido meu nome. Ele diz que batiza no meu nome, ele diz que proclama meu nome. Ele diz que lê minha palavra em meu nome. Ele diz que fala em línguas em meu nome, mas não é no meu nome, porque meu nome é santo. E o Senhor me repetia: meu nome é santo, meu nome é santo. E o Senhor me disse: a humildade é falar que não me conhece inteiro, porque ninguém ainda me conhece por inteiro, totalmente. Porque aquele que está na terra, ele seguirá me buscando, para que conheça mais de mim. Por isso que minha palavra diz: clama a mim e eu te responderei. E te ensinarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Igreja apostólica e aquele pastor. E o Senhor me diz: ai daqueles pastores. Eles saberão que eu sou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E saberão que eu sou fogo consumidor. Então o Senhor me trouxe até esta igreja e o Senhor começou a mover a igreja, mover a cabeça em cima da igreja. E o Senhor me disse: eu estou esquadriando cada coração. Eu estou esquadriando cada pensamento. Eu estou esquadrilhando tudo o que eles estão pensando. Então o Senhor apontava para alguns dentro da igreja e o Senhor falava: meus remanentes. E o Senhor disse: minha igreja, eu tenho falado contigo com amor, com autoridade, mas com amor. Muitos têm fechado seus ouvidos. E o Senhor me disse: eu vou cumprir o que eu tenho falado para a minha igreja. Então o Senhor me disse: neste momento, esquadrinhei os pensamentos, eu esquadrinhei os corações. Esquadrinhei o mais profundo, e em muitos eu não achei santidade para mim. Esses que eu apontei, estes são o que eu achei santidade. E assim eu irei buscar meu povo como um ladrão na noite. E como eu hei de encontrá-los? Em que pensamentos eu irei encontrá-los? E o Senhor me disse: estes são que eu os levarei comigo, porque eu comprei eles com meu sangue. E tudo me pertence. Feche seus ouvidos para as outras coisas e ouçam minha palavra. Breve eu determinarei tudo isso. E eu trarei à minha igreja tudo que me apraz, tudo que eu tiver contentamento. Diga ao meu povo que fale do meu amor. Diga que falem o que virá sobre esta terra. E o Senhor me disse: muitos serão surpreendidos naquele momento, quando tudo isso vai acontecer. Então o Senhor falou: veja, e eu comecei a ver o céu ficar nublado novamente. E o Senhor me disse: esses serão os sinais antes do meu juízo. Muitos pressentirão que eu irei cumprir meus juízos na terra. Muitos sinais eu já estou dando. Eu seguirei movendo a terra seguirá tremendo. Lentamente seguirá tremendo. Nesses últimos meses eu seguirei tremendo a terra
para que meu povo acorde de tudo o que eu tenho já falado. Então eu comecei a ver um meteoro que vinha descendo. Então o Senhor me disse naquele momento: filho, o juízo já tem chegado. Então naquele momento eu escutei um estrondo, e naquele momento as luzes todas se apagaram. E naquele momento o Senhor me disse: agora sim eu vou mover a terra. E naquele momento eu vi como a terra começou a se mover. O Senhor me disse: neste momento muitos se surpreenderão. E naquele momento eles dirão: veja, aquelas igrejas que falavam disso, eles tinham razão. Então eu via que naquele momento muitas pessoas começavam a dizer: cadê o pastor que falou para nós não prestar atenção nos avisos? E o Senhor me disse: filho, estes são os pastores que estão levando meu rebanho para o mau caminho. Muitos fazem mais caso do homem do que a mim. E o Senhor me disse: vá e anuncie minha palavra a cada tribo, língua e nação. Antes dos meus juízos, você anunciará esta mensagem. Estas mensagens e este ministério que eu tenho te entregado já tem se espalhado em todos os países, em muitas nações, porque os meus juízos são decretados. Então o Senhor me disse: abra seus olhos. E quando abri meus olhos, eu já estava neste lugar. Isto foi o que o Senhor me mostrou. Igreja, desperta. Este é o momento para que você se lembre de Jeová, porque naquele dia você vai se recordar destas palavras que o Senhor vem falando. Você se recordará dos alertas, você se lembrará de quando o Senhor te dizia: se arrepende, limpe-se, santifique-se. Você se recordará daquelas palavras: basta de mentiras, basta de fofocas, basta de murmurações. Você se lembrará destas palavras e você falará: por que eu não me consertei? Por que eu não aproveitei aquela presença que se movia? Você se recordará quando sentiu a presença do Senhor. Se estes juízos de Deus te surpreenderem, você estando desapercebido diante da presença do Senhor, vivendo uma vida de duplo ânimo, muitos se surpreenderão quando os juízos de Deus caírem. Mas se você estiver preparado, você dirá: glória a Deus, porque o Senhor Jeová tem me preparado, me colocou firme diante deste juízo. Ao seu nome seja toda a glória. Amém.